Olá, nessa aula eu vou falar um pouquinho para você sobre a chegada de um irmão ou de uma irmã. É um momento extremamente desafiador para todas as famílias. Eu nunca encontrei nenhuma mãe que falou que passou ilesa por esse período de adaptação. É difícil para a mãe que está naquele final de gestação, aquele barrigão, tendo que dar conta de enxoval, de quarto, de ver como que vai ficar a dinâmica da família, que muitas vezes já passou desse período de ter bebezinho em casa. Às vezes tem que trabalhar, continua trabalhando, o pai também fica ali meio perdido, não sabe muito bem o que fazer, e claro, tem a criança, o filho mais velho ali, que vai dar alguns sinais que é importante a gente ficar atento para a gente saber manejar. Existem basicamente dois tipos de temperamento. Tem aquelas crianças que são mais enérgicas, mais geniosas, menos tolerantes à frustração, e tem aquelas crianças que são mais pacíficas, mais tranquilas, mais tolerantes às frustrações e que, portanto, demoram um pouquinho mais para dar alguns sinais, ou que muitas vezes vão se reprimir, vão se fechar e não vão demonstrar para você o que ela está sentindo. E esse tipo de criança é uma criança que merece muito mais atenção, porque aquela que é mais expressiva, eventualmente ela vai dar algum sinal de que alguma coisa não está bem. Mas aquela criança que se fecha, que é muito quietinha, retraída e que aparentemente está tudo bem com ela, essa merece uma maior atenção. Então, primeiro de tudo, observe a sua criança. Não ache que porque parece que está tudo bem de verdade. Então, independente dela estar falando sobre a chegada desse irmão de uma forma positiva ou negativa, tendo expectativas positivas ou negativas, independente de como ela está se expressando, sempre, 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 sempre fale sobre como vai ser esse processo, como vai ser esse novo momento, tá? A previsibilidade é uma das premissas fundamentais que você vai ouvir eu falar sobre isso aqui em muitas aulas. Por quê? Quando a gente dá previsibilidade para a criança, de novo, né? A gente diminui a ansiedade, a gente cria mais segurança nessa criança e a gente também estreita os laços com ela, porque ela vai confiar muito mais na gente, porque ela sabe que você vai orientá-la, você vai ajudá-la a entender qual é o próximo passo, o que vai acontecer. Então ela fica mais tranquila em relação a você e confia mais em tudo que você conversar com ela. Então, diga como que vai ser esse processo. Olha, o bebê está na barriga da mamãe, vai demorar um pouquinho para nascer, de repente faz um calendário, dependendo da idade da criança, para mostrar mais ou menos quando que está previsto essa criança chegar, o que precisa acontecer até lá. A gente vai arrumar um quartinho para ela, a gente vai ter que comprar roupinhas para ela, a mamãe vai fazer umas fotos com você junto, com o papai, enfim. Se você for fazer um chá revelação, um chá de bebê, alguma coisa, explica o que é esse momento, vai trazendo a criança para esse processo, sempre falando para ela qual é esse passo a passo. Quando você chegar de um ultrassom, por exemplo, mostra para a criança, olha, tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma foto do nenê. É pequenininho, não dá para ver direito, mas ele vai crescer, ele vai virar um bebê do jeito que a gente conhece e vai colocando a criança sempre a par de tudo que está acontecendo. Uma segunda dica para nós, é óbvio que o amor só vai aumentar e vai multiplicar. Apesar que às vezes eu já ouvi de mães falando assim que tinha dúvida. Ai, Renata, será que eu vou amar esse segundo filho como eu amo o primeiro? Pode ser que venha uma duvidazinha, mas de fato você vai sim amar. Porque você percebe que o amor de mãe, ele só multiplica. Se você tivesse 10 filhos, você ia amar os 10 com certeza. Então, para nós, é óbvio que sempre cabe amor no coração de uma mãe. Mas, para a criança, para o irmãozinho que está chegando, não é óbvio. E o óbvio, ele precisa ser dito, tá? A gente tem que sempre se colocar no lugar da criança e lembrar que a cabecinha dela funciona diferente da nossa cabeça. Ela pensa e raciocina de uma forma muito diferente de nós, até pela falta de experiência de vida em relação a nós, né? Que ela tem ou que ela ainda não tem. Então, diga todos os dias para essa criança que o amor dela é dela e o irmãozinho ou a irmãzinha vai ganhar o amor dele também. Que o amor da mamãe é tão grande, mas tão grande que cabe todo mundo dentro dele. Porque sim, a criança vai achar que ela está perdendo. Ela vai ter essa sensação de divisão, né? De que ela vai ter que dividir o quarto, ela vai ter que dividir a casa, ela vai ter que dividir o tempo, ela vai ter que dividir a atenção, então ela vai ter que dividir o amor também, né? É mais ou menos assim que eles pensam. Então, a criança, ela precisa de afirmação todos os dias.
de que ela vai continuar sendo amada, de que alguns rituais vão permanecer. Então, assim, ver o que é possível de ritual que você mantenha, por exemplo, beijos, abraços, mas de repente um momento de vocês, o banho a mamãe vai continuar te dando, ou na hora de dormir eu vou continuar indo lá no seu quarto, sentando com você, ou deitando na cama, ou contando uma historinha, enfim, ver algum ritualzinho que vocês têm na rotina de vocês que você acha possível de manter depois que o neném nascer. Eu sei que existe um período que é complicado, né? Principalmente aquele comecinho ali, que a mãe ainda está se recuperando do parto, tem atividades que não vai poder fazer durante um período, questão da amamentação, até firmar tudo direitinho, enfim. Vai precisar também de uma rede de apoio com o maior, né? Com a criança maior. Mas na medida do possível, tentar manter algum ritual com a criança. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Alice nasceu, que é a minha segunda filha, a Bruna tinha 2 anos e meio, ela era pequenininha ainda. E quando a minha sogra ou a minha mãe ou alguém ia tentar dar banho nela, ela fazia um escândalo, ela não queria, ela começou a ficar muito rebelde, falar que ela não queria tomar banho e dava muito trabalho para a pessoa que estava cuidando dela. E aí, mesmo eu tendo feito cesárea, não podia agachar, mas eu me comprometi a continuar dando banho nela, porque ela tomava banho comigo, né? Ela entrava ali comigo dentro do box, eu já dava banho nela, tomava banho. Então eu falei, olha, isso a mamãe vai manter. Então o que eu fazia? Eu coloquei um banquinho, uma cadeira, assim, dentro do box. Aí eu colocava ela em cima da cadeira para eu poder ficar em pé. E em cima da cadeira eu dava banho nela de chuveirinho, né? Então eu lavava ela, enxaguava, lavava o cabelinho, ali eu conversava com ela. Quando tinha alguém para ficar com a Alice, eu deixava. Se eu não tinha ninguém para ficar com a Alice, eu botava a Alice no carrinho e trazia ela para dentro do banheiro, porque cabia, né? Era um banheiro grande. Então dava para eu trazer a Alice ali para dentro do banheiro e dava um jeito ali de organizar tudo. E outra coisa existem muitos livros, muitas historinhas você pode procurar no YouTube, ver aí na internet, que falam sobre a chegada do irmão. Então, como você aborda isso com o mais velho, ou através da historinha, né? Você contar uma historinha. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês a dica de um livro que eu utilizava na clínica, quando vinha alguma criança nesse contexto, que é bem legal, né? Que falava muito sobre isso. Os bichinhos, as mães bichinhas, por exemplo, a mãe coelha, ela estava grávida e aí o coelhinho pequenininho perguntava: quando esse bebê nascer, você vai continuar a me amar? E aí ela explicava, né, que sim. Então essas historinhas, essas coisas lúdicas ajudam muito a criança. Sempre que possível, se você vê que ela tá mudando de comportamento, que ela tá mais irritada, que ela tá mais rebelde, que ela tá mais desobediente, que ela começa a fazer alguma coisa que antes ela não fazia, como, por exemplo, jogar os brinquedos no chão, bater no coleguinha da escola. Enfim, se você notar alguma diferença no comportamento da criança, é importante você pensar que pode estar associado à chegada desse irmão, principalmente se for nesse contexto de estar próximo de nascer ou logo depois que nasceu. Então, é um sinal de alerta também para você, essas mudanças comportamentais, e sempre vale você ser real com a criança, você falar com ela abertamente sobre o assunto. Olha, eu acho que esse seu comportamento é porque você está sentindo coisas dentro de você em relação ao bebezinho que está chegando e você não está conseguindo lidar. O nome disso é ciúmes. E é normal, todas as crianças que ganham um irmãozinho, elas passam por isso que você está sentindo. Gente, isso independente da idade da criança, ela pode ser pequenininha, 2 aninhos, até 10 anos, enfim. Todas elas vão se expressar de alguma forma. E aí, claro, depender da idade da criança, você vai ter ali um nível de linguagem que é compatível com ela. Se for uma criança de 10 anos, você pode falar de uma maneira mais madura, né? Mas é importante dizer para ela que ela está sentindo ciúmes, porque o ciúmes é um fato. Ele vai acontecer, ele está associado a esse contexto, muito propício que a criança sinta esses ciúmes. Mas às vezes ela não vai saber te expressar, ela não vai saber demonstrar para você de uma forma que você fale, isso aí é ciúmes, né? Às vezes não está claro para nós a mensagem que a criança quer transmitir. Então vale você fazer essa leitura, sabe, por trás da criança, do tipo, nossa, antes não batia nas crianças, agora começou a bater. Eu lembrei de uma outra coisa. Quando o Lucas nasceu, o meu terceiro filho, eu levei a Alice numa festa de aniversário de uma amiguinha, e o Lucas era bem bebê, acho que ele tinha ali 1 mês, 2 no máximo. E eu me lembro que a Alice bateu em quase todas as crianças do aniversário. Ela
Qualquer coisinha irritava ela, ela pá, lascava a mão nos amiguinhos da convidada, né, que era amiga dela, e algumas crianças que ela nem conhecia. E aí a mãe veio me relatar no final da festa, né, de que a Alice tinha tido aquele comportamento, mas que estava tudo bem, que ela entendia que a Alice estava muito irritada por causa da chegada do Lucas. Obviamente que eu pedi desculpas, mas eu conversei com a Alice sobre isso. Eu falei, filha, por que você bateu em todas as crianças? Aí ela não soube explicar, ela ficou super chateada, chorou, pediu desculpas, disse que ela não sabia por que ela estava tão nervosa. E aí eu falei para ela, falei, eu sei por que você está tão nervosa. Você está se sentindo assim porque chegou um bebê novo, porque a gente está numa fase de adaptação, porque até agora você era caçula e a mamãe dava muita atenção para você e agora eu não consigo mais dar a mesma atenção nesse momento. E eu sei que você está sentindo isso. Parece que o amor dividiu, parece que a atenção dividiu, parece que tudo vai ser muito difícil a partir de agora. Mas eu estou aqui para te dizer que não, que as coisas vão melhorar, o Lucas vai crescer, logo logo ele vai conseguir interagir com você e você vai ser amiga dele como você é amiga da Bruna. E fui tendo essa conversa com ela e ela foi compreendendo. E aí sabe o que é interessante? Que quando acontece algum fato desse tipo, vamos supor, ficou muito nervosa, muito irritada e você fala para a criança: você tá se sentindo assim? É por ciúmes? É aquela coisa chata que tá dentro de você que você não consegue explicar? Aí muitas vezes a criança fala, sim, eu tô me sentindo assim. Ah, então, será que é porque você queria a minha atenção agora e eu preciso dar banho no nenê? Né? E aí muitas vezes a criança vai reconhecer isso, vai falar, né? E aí é aquele momento de você fazer o acolhimento e falar, olha, como que a gente pode resolver essa situação juntas? Você não quer me acompanhar, então? Enquanto eu dou banho no nenê, você fica ali do meu ladinho, a gente vai conversando e assim que o bebê dormir, você senta no meu colo, a gente pode brincar ou fazer alguma coisa que você queira, vai ajudando a criança a lidar com isso e a resolver esse problema que ela tem, tá? Então, fica essa dica. Primeiro, não é óbvio para a criança que o amor vai continuar existindo, que o amor multiplica e não divide. Você precisa dizer isso para ela. Segundo, ela vai sentir ciúmes, mas ela não vai demonstrar esses ciúmes de uma forma tão clara assim para você que você consiga de primeira saber que é ciúmes. Então você vai precisar estar atenta a essas mudanças comportamentais. Como eu falei, se fechar também é uma mudança significativa. Se a criança está muito quieta e você pergunta para ela, está tudo sempre muito bem? Tá tudo bem? Aham. Quer falar com a mamãe? Precisa de alguma coisa? Quer conversar? Também é um sinal de alerta. E aí, de repente, você não vai conseguir ter um diálogo com a criança, mas você pode sugerir, vamos fazer um desenho, então? Que tal se o tema do nosso desenho for a chegada do irmãozinho? O que você acha que significa isso? Como é para você essa chegada? Vamos desenhar o irmãozinho que está chegando? Vamos fazer aqui um bebê? Vamos desenhar o quartinho dele? Como que você imagina que vai ser? Dependendo da idade da criança, ela consegue fazer desenhos mais elaborados. Se ela for muito novinha, ela vai fazer só uns rabiscos, mas a riqueza desse momento não está no desenho que ela vai fazer, mas sim em como você vai puxando essa conversa enquanto ela desenha. E você perguntar para ela, o que você está fazendo aí? O que significa esse desenho? O que representa isso? O que você quis dizer quando você colocou essa bola aqui ou esse risco aqui? E aí você observa se ela usa cores, às vezes preto, vermelho, cores que representam mais agressividade. Então, mesmo uma criança muito quietinha, muito passiva, ela pode estar mascarando um ciúmes, né? Uma sensação de perda que eles têm, e você pode não estar percebendo. Então, é importante estar atento a qualquer tipo de mudança comportamental. Claro, ter muita paciência com esse momento. Diálogo, 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 conversa, conversa e conversa. E eu quero deixar aqui uma dica final. Tem muitas mães que acham, e a gente ouve muito isso também por aí na internet, que precisa assim, vamos fazer todo um movimento para incluir a criança em tudo, ela vai ajudar a trocar fralda, ela vai ajudar a dar banho, ela dobra a roupinha, ela, né, assim, tudo bem, eu acho que a gente tem mesmo que envolver a criança o máximo que a gente puder para ela se sentir parte, né, afinal de contas, ela é da família, ela é um membro da família, ela tem que ter o papel dela ali dentro, mas, de novo, estar atenta à criança, sabe por quê? Nem toda criança quer
ser incluída em alguns momentos. E eu me lembro, vou contar para vocês de novo um fato que aconteceu comigo. Eu ficava assim, vou trocar a fraldinha do nenê, vamos lá com a mamãe? Aí a Bruna, vamos, ficava toda empolgada. Aí ela queria tirar a fralda suja, limpar a bundinha, fazer toda a parte que não cabia uma criança de 2 anos, não dava, né, para eu deixar ela fazer tudo. E aí eu falava assim, ó, eu faço essa parte e você faz essa. E ela achava muito chato, porque ela não queria só pegar a fraldinha e me dar na mão, alguma coisa assim. Ela queria fazer todo o processo. E tinha os perigos também de derrubar o nenê, né, da cômoda, enfim, a gente fica ali meio apreensiva. E aí um dia eu falei pra ela, filha, vamos trocar a fraldinha da Alice? E ela virou pra mim e falou assim, não quero, não gosto dessa tarefa. E aí eu, opa, então tá aí. Às vezes a criança faz, mas ela faz assim, não é aquilo que ela quer, ela tá fazendo porque você tá obrigando, sabe? Meio que obrigando, ela se sente assim, eu preciso estar incluída, eu preciso ajudar, eu preciso fazer isso, porque eu sou a irmã mais velha. Então a gente gera na criança uma expectativa de que ela é muito madura, de que ela precisa corresponder, de que ela, como irmã mais velha, tem uma série de tarefas, uma série de papéis que ela precisa assumir. E aí começa a ficar pesado para a criança, ela sente assim como um fardo aquilo. Poxa, minha vida era tão boa até agora eu tô cheia de responsabilidades, vamos dizer assim, e eu nem tenho maturidade para isso, né? Fazendo uma leitura, claro que não é dessa forma que a criança pensa, mas é como se fosse esse movimento. Então, ofereça para ela, você quer participar? Você quer ajudar no banho? Você quer estar junto comigo só conversando? Como você quer? Aonde você quer estar nesse momento? A mamãe precisa amamentar, a mamãe precisa dar o peito pro nenê, a mamãe precisa trocar a fraldinha, a mamãe precisa dar o banho. Como você quer participar? O que você quer fazer para ajudar? Ou você quer assistir um desenho, por exemplo, enquanto a mamãe dá o banho? Você quer ficar com o papai? Você quer brincar de Lego? Você quer que a mamãe abre um brinquedo para você, né? Enfim, monta um brinquedo para você, enfim. Dá um pouquinho de espaço também para a criança, para ela se sentir à vontade de chegar ou de não chegar, para ela também sentir que ela não tem obrigação de estar ali, né? Que isso não pode ser uma imposição, tem que ser algo leve para todo mundo. Se tiver estressante para você, para a criança, para o bebê, se for uma coisa tensa, não vale a pena, né? Então vale a pena você repensar essa dinâmica de uma forma que às vezes você vai dar mais atenção para o nenê e o teu mais velho vai estar com alguém, ou vai estar assistindo um desenho, ou vai estar brincando, e a hora que esse bebê dormir, você tá inteira para o outro, enfim, né? Não existe uma regra, sabe, assim, tem que incluir o mais velho. Não tem que. É preferível que, né? Porque a gente pensa sempre na questão do pertencimento, do papel, porque é isso que vai acontecer. O irmão mais velho, a irmã mais velha, muitas vezes ele vai se sentir perdido, porque até agora ele sabia qual era o papel de filho dele na dinâmica dessa família. Quando chega um outro, ele fica, tá, e agora? Quem sou eu dentro dessa família? Qual é o meu papel? Qual é a minha função aqui? Né? E se é uma criança muito pequena, ela não pode ter a função de ajudar, de cuidar, de assumir, entende? Porque senão fica um amadurecimento forçado. Tipo, às vezes é um bebê de 2 anos, às vezes é uma criança de 2 anos e meio, de 3 anos, ainda é muito pequenininha para carregar esse fardo de ter que ser muito madura porque é o irmão ou a irmã mais velha. Não, ela pode continuar sendo quem ela é, dentro da etapa do desenvolvimento em que ela está. E ali, dentro dessa fase dela, vão ser esperados alguns comportamentos que ela pode continuar tendo, inclusive os ciúmes, inclusive às vezes uma irritabilidade, uma birra, uma imaturidade em lidar com os sentimentos dela, uma dificuldade em expressar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então, assim, vamos respeitar também a etapa que o mais velho está, para que a gente não seja injusto com ele e não fique jogando um peso muito grande em cima dele. Diálogo, conversa, orientação. Lembra que a criança sente igual nós, mas ela não reconhece, não se expressa como nós. A gente precisa ler a criança para ajudar ela a se conhecer, nomear esse sentimento para ela entender o que é e também ensiná-la como se expressar. E sempre estar de coração aberto para ouvi-la, porque muitas vezes a gente parte do princípio que a gente já sabe o que a criança está pensando, a gente já sabe o que a criança está sentindo, a gente acha que ela quer tal coisa ou que ela sente de tal forma, e a gente não para muitas vezes para perguntar para ela: é isso mesmo? Eu acho que você está brava. Você está mesmo?
Eu acho que você está com ciúmes. Eu acho que esse seu comportamento é porque tem um nozinho aí no seu estômago, no seu coração, que tá te deixando nervosa, que você não consegue lidar. E aí você acaba tendo uma atitude como essa de bater num amiguinho, que eu sei que não era isso que você queria fazer. Acolhimento, amor, paciência, coração aberto, ouvidos abertos, muita conversa, vai dar tudo certo. E se precisar de ajuda, pode correr aqui que eu te dou uma mão. Um beijo, até a próxima.